O federal, gente, atendeu ao pedido de São Paulo e vai liberar 80 milhões de reais para o Instituto Butantan aumentar, então, a capacidade de produção da Coronavac, que é a vacina chinesa, contra a Covid-19. Hoje foram divulgados novos resultados da vacina que apontam que ela é segura. A gente conversa, então, agora ao vivo com o governador de São Paulo, João Dória. Governador, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso. O senhor me ouve bem? Ouço bem, muito obrigado, Mona Lisa, uma boa noite a você, boa noite também ao Caio, que eu estou vendo aqui. Isso. Vejo também a Thaís Herédia e Fernando Molica, muito obrigado a todos e aos assinantes aqui da CNN. Governador, obrigada ao senhor por atender o nosso pedido. É isso, é de fato uma boa nova. E junto com essa pergunta, já emendo a segunda. O que o senhor fala para quem questiona a legitimidade, a credibilidade, a confiança em relação aos testes que estão acontecendo na China? Veja, Mona Lisa, primeiro uma boa notícia, que é essa notícia da liberação de 80 milhões de reais, que você acaba de mencionar, do Ministério da Saúde para a nova fábrica de vacina do Instituto Butantan em São Paulo. Isso foi deliberado hoje pelo ministro Eduardo Pazuello, juntamente com o nosso secretário de Saúde, Jean Gorenstein, e também o nosso secretário especial em Brasília, Antônio Embaçaí. A segunda boa notícia é o gesto, é a atitude, é o entendimento do governo federal e do Ministério da Saúde de que a vacina e a doença não deve ter tratamento político, eleitoral, ideológico, mas sim a proteção à vida das pessoas. Foi um gesto corretíssimo do Ministério da Saúde, sob a liderança do ministro Eduardo Pazuello. E eu queria aplaudir e registrar esse fato. É um segundo fato, é um fato político também importante. Em relação à testagem, a China terminou 50 mil testes na terceira fase de testes e teve 94,7% de aprovação. Um índice elevadíssimo desta vacina, cuja imagem vocês estão exibindo neste momento. Aqui no Brasil, nós estamos também na terceira fase de testagem, com 9 mil médicos e paramédicos, sendo que ontem a Anvisa autorizou colocarmos mais 4 mil testagens para ampliar ainda mais a convicção e a certeza da efetividade desta vacina, da Coronavac, apenas com médicos e paramédicos, porque são os que melhor reportam, evidentemente, as condições e, eventualmente, alterações advindas da vacinação. A testagem aqui no Brasil, Mona Lisa, termina no dia 15 de outubro, sob o acompanhamento da Anvisa, de um grupo de cientistas e, obviamente, o acompanhamento direto do Instituto Butantan, que já é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina também, por óbvio. E tem uma larguíssima experiência na produção de vacinas. Todas as vacinas que nós aqui tomamos no Brasil, entre abril e junho, contra a gripe, a totalidade dessa vacina foi produzida pelo Instituto Butantan. A confiabilidade da vacina Coronavac é a melhor possível. A Organização Mundial de Saúde, Mona Lisa, há 2 semanas emitiu um boletim classificando 8 vacinas como as mais promissoras vacinas no combate à Covid-19. Uma delas foi exatamente a Coronavac, a vacina do laboratório privado chinês Sinovac, e aqui no Brasil, Sinovac mais Butantan. Portanto, confiabilidade absoluta e os testes aqui no Brasil seguem seguindo o protocolo. Governador, boa noite. Governador, essa conta da cronologia da vacina é a minha dúvida, né? 9 mil voluntários, 5.500 já testados, precisa testar todos ainda, depois precisa da Anvisa, 2 doses, cada uma demora 15 dias, a aposta do senhor, pelo que tenho visto, é em dezembro. Não está um cronograma muito otimista, lembrando, evidentemente, que minha torcida é para que saia antes até disso, seja a Coronavac, seja qualquer outra vacina, mas eu coloco ali essa cronologia, é um prazo otimista que o senhor tem apostado para a vacina sair? Caio, sim, é um prazo otimista, mas é um prazo justo e correto. Evidentemente, se não tivermos nenhum sobressalto, nenhuma situação nova, é um prazo justo, correto e otimista. Aliás, nós temos que ser otimistas diante de uma crise tão grande provocada pela pandemia no Brasil e no mundo. Nós terminaremos os testes, a testagem até 15 de outubro. No período de 15 de outubro a 15 de novembro, a Anvisa fará as verificações necessárias dentro do seu protocolo de aprovação. Repito, tudo continuando a correr bem, como tem corrido até aqui,
a Anvisa já poderá emitir o seu boletim até 15 de novembro. Emitido esse boletim, e imaginando que ele seja positivo, dado o resultado desta terceira fase de testagem, já a partir de 15 de dezembro, nós já poderemos iniciar a imunização aqui em São Paulo. Lembrando, Caio, que agora, em outubro, entre 10 e 20 de outubro, nós já receberemos 5 milhões de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19. Depois, em dezembro, receberemos mais 46 milhões de doses desta mesma vacina. Em janeiro e fevereiro, mais 9 milhões de doses. Portanto, para iniciar a imunização, sobretudo com a prioridade para médicos e paramédicos, aqueles que atuam na área de saúde pública em São Paulo, é perfeitamente possível, na segunda quinzena de dezembro, iniciar esta imunização. Depois, a partir de janeiro, seguindo os protocolos também do Ministério da Saúde do Brasil, nos programas de imunização, onde, além de médicos e paramédicos, você tem os profissionais de segurança pública, policiais militares, polícia civil, na sequência, aqueles que têm contato direto com o público em larga escala, incluindo comissários de bordo, aqueles que atuam dentro dos aviões de aeronaves, transportando 100, 150, 200, até 300 passageiros. Eles serão priorizados na vacinação. As pessoas com morbidade, as pessoas que têm alguma doença, as pessoas com deficiência, as pessoas com mais de 60 anos e assim por diante, dentro do protocolo do Ministério da Saúde de imunização. A nossa expectativa, Caio, é seguir neste procedimento em janeiro e fevereiro e, se necessário, um período do mês de março. Mas é dentro deste cronograma, dessa boa expectativa, que nós pretendemos fazer a imunização em São Paulo. E desejosos também que isso possa ocorrer em todo o Brasil e não apenas aqui em São Paulo. Aqui nós temos essa convicção pelo acordo do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac, pela evolução da vacina, pela positividade da testagem que ela já apresentou, pelo acompanhamento da Organização Mundial de Saúde e pela imunização, que, como você colocou, vacina não pode ter origem. Você não toma uma vacina pelo fato dela ser francesa, inglesa, portuguesa ou chinesa. Você toma uma vacina desde que ela seja aprovada pelo seu órgão de vigilância sanitária, porque ela salva a sua vida. E é assim que nós entendemos. Governador, o senhor já está acostumado a participar aqui do nosso mosaico da informação no Expresso, então vamos lá para os nossos quadradinhos. As damas primeiro, Thaís Herédia. Oi, Thaís, boa noite. Oi, Mona, boa noite para você, governador, boa noite. Queria tratar sobre logística, porque alguns cientistas têm chamado a atenção da complexidade da logística da distribuição das vacinas que estão sendo produzidas contra o coronavírus, para a imunização do coronavírus, de que elas são umas com mais complexidade, outras com menos, mas que elas exigiriam, por exemplo, muito mais refrigeração, ou seja, demanda investimento, demanda todo um preparo para essa logística, até de recebimento da vacina, enfim, de trato dela, demandaria também investimento para isso. Como é que São Paulo está se preparando? Thaís, primeiro, boa noite, sempre um prazer estar com você. Depois, nós temos aqui o Instituto Butantan, que completa em fevereiro 120 anos de existência. Maior produtor de vacinas do Brasil, maior produtor de vacinas da América Latina, maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul. Há décadas que o Instituto Butantan produz vacinas e atua com a Secretaria da Saúde, com o Ministério da Saúde, em programas de imunização no Brasil. Portanto, nós temos, através do sistema SUS, total controle, experiência e capacidade de fazer a imunização. Seja em São Paulo, e eu posso aqui atestar, mesmo fora de São Paulo também. O SUS é um sistema vitorioso e bem organizado que funciona sob controle do Ministério da Saúde. E São Paulo é o estado mais estruturado do ponto de vista de saúde, como você sabe. Nós temos o maior número de UTIs, o maior número de hospitais, o maior número de ambulatórios, o maior número de médicos, paramédicos. Portanto, São Paulo tem uma estrutura de primeiro mundo. Apenas para servir de referência, não estou falando isso para diminuir ou desclassificar, a estrutura médica do estado de São Paulo é maior e melhor do que a estrutura da Espanha, que é um país que tem uma população semelhante, equivalente a São Paulo, 45 milhões de habitantes. Nós temos mais leitos de UTI, mais hospitais, mais médicos, mais paramédicos do que a Espanha. Portanto, não há nada a temer aqui em São Paulo. E eu ouso dizer, mais uma vez, também em relação aos demais estados brasileiros, sempre sob a coordenação do Ministério da Saúde, Thaís. Fernando Molica, sua pergunta para o governador de São Paulo.
Governador, boa noite. Há pouco o senhor citou a quantidade, a produção. Eu perdi essa conta, não consegui somar, mas falava-se um número de 60 milhões de doses que seriam produzidas, queria confirmar esse número. Como o senhor disse, São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Como é que seria essa distribuição? A prioridade seria vacinar em São Paulo, primeiro toda a população de São Paulo, depois para outros estados do país? Como é que seria esse procedimento? Outro ponto importante, se a vacinação será obrigatória e se essa vacina será oferecida gratuitamente à população. Boa colocação e boas dúvidas a serem esclarecidas. Primeiro, começando do final. Sim, a vacinação será gratuita pelo Sistema SUS para toda a população, indistintamente, nas unidades públicas de vacinação, como acontece já na vacinação contra a gripe. Dois, o procedimento de vacinação seguirá as regras e os protocolos que já existem para a vacinação em escala, como aconteceu já na vacinação contra a gripe. Recentemente, aliás, entre abril e junho, nós fizemos em São Paulo e no Brasil, 80 milhões de vacinas foram aplicadas. Um ponto importante também da sua colocação, mas o número é certo, são 60 milhões de doses da vacina que o governo do Estado de São Paulo já assumiu o compromisso de aquisição junto à Sinovac, o laboratório chinês, que é parceiro operacional aqui do nosso laboratório Fundação Instituto Butantan. Mas nós estamos negociando com o Ministério da Saúde e até aqui é importante, Fernando, que se mencione de forma muito positiva com o ministro Eduardo Pazuello, com o seu secretário, com os seus secretários executivos, para que uma quantidade maior de vacinas possa ser adquirido pelo Ministério da Saúde para atendimento de mais brasileiros. É o que nós mais desejamos. E, aliás, torcemos também para que as outras vacinas, a começar da vacina de Oxford com o laboratório AstraZeneca, que está sendo testada pela Fiocruz no Rio de Janeiro, também tenha sucesso, tenha êxito e possa receber a autorização da Anvisa para igualmente imunizar os brasileiros. Nós temos 215 milhões de habitantes aproximadamente no Brasil. Uma quantidade majoritária desses habitantes, há algumas pequenas exclusões que são crianças e há um protocolo que será anunciado pelo Ministério da Saúde, mas o fato é que nós vamos precisar de cerca de 200 milhões de vacinas aqui no Brasil. Portanto, Coronavac, a vacina de Oxford e provavelmente, Fernando, mais uma ou duas vacinas, desde que devidamente autorizadas pela Agência de Vigilância Sanitária. Você havia feito uma outra pergunta, no conjunto tinha uma terceira. Que você... a obrigatoriedade, isso. A obrigatoriedade, exatamente. Bem, a nossa posição aqui em São Paulo, por óbvio, é pela obrigatoriedade da vacina. Aliás, eu quero lembrar que há um decreto presidencial que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no tempo em que o ministro da Saúde era Luiz Henrique Mandetta, que, por este decreto, torna obrigatória a vacina. Eu vi recentemente uma manifestação do presidente contrário a isso. Então, ele precisa revogar o decreto que ele mesmo assinou. Mas eu quero mencionar também a vocês, sem nenhuma visão antagonista, mas apenas a visão da ciência. Aqui o nosso comitê de contingência, Fernando, que é composto por 20 médicos, epidemiologistas e infectologistas, dos melhores do país, que estão integrando este comitê, alguns até nem sequer são de São Paulo, mas integram e participam e contribuem. A orientação é para que seja obrigatória a vacinação. Ora, há uma razão até prática e óbvia para isso. Diante de uma pandemia, não faz razão, não faz sentido você vacinar alguns e não vacinar outros. Pessoas não vacinadas, Fernando, poderão ser infectadas. Sendo infectadas, poderão transmitir o vírus da Covid-19 e poderão, infelizmente, poderão falecer, poderão perder a sua vida. Não faz sentido nenhum, diante de uma pandemia e dos riscos da Covid-19, não imunizar todos os brasileiros. A única exceção é aqueles que, por recomendação expressa médica, poderiam não receber a vacina por alguma circunstância de proteção à sua saúde, dada a sua própria circunstância, mas não por opção individual. Em São Paulo, faremos todo o possível, inclusive de maneira legal, com embasamento legal, para que em São Paulo seja obrigatória a vacinação. Governador, se o senhor fosse candidato à reeleição neste momento ou candidato à presidência da República, vamos pensar que nós estamos num outro tempo, o senhor mesmo assim defenderia a obrigatoriedade da vacina?
Analisa, primeiro, não sou candidato, nem à reeleição, nem à presidência. Sou governador de São Paulo e cumpro aqui o meu papel de proteger e defender vidas. E neste papel, sim, a obrigatoriedade, sim. Não há o menor sentido de um vírus tão letal, tão perigoso como esse, Mona Lisa, você ter a imunização gratuita. É uma picadinha de uma injeção que leva 5 segundos, você se negar a tomar a vacina, sob qual alegação? Para correr o risco de estar contaminado, para contaminar sua família, contaminar outras pessoas, correr risco você mesmo e levar a risco outras pessoas, não faz sentido. A vida é mais importante do que qualquer ideologia. A vida é mais essencial do que o seu desejo de não viver ou de contaminar outras pessoas. Seja pelo meu sentimento cristão, seja pela minha obediência à ciência e à medicina, a vacina deve sim ser obrigatória. Governador, vamos lá continuar um pouquinho na política, a gente falou bastante da vacina. Esses 80 milhões que o governo federal encaminhou, eles são determinantes, são fundamentais? Sem ele, não seria possível? Eu também queria explorar isso com o senhor. Eu vejo que o senhor cita bastante o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas inevitável que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general, tem um chefe que é o presidente Jair Bolsonaro, que evidentemente aprovou essa remessa desses 80 milhões. Minha pergunta é, primeiro, essa vacina, de alguma maneira, pode deflagrar um processo de reaproximação política entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro? E segundo, na eventualidade dessa vacina sair, e vamos torcer para que saia, repetindo aqui que a torcida é para que saia, seja a Coronavac, seja qualquer outra, há uma autoria compartilhada, eventualmente, com o governo federal pelo fato desses 80 milhões, dessa remessa dos 80 milhões e da inclusão da vacina no programa de imunização nacional? Caio, primeiro, não deve haver nenhum viés político, nem eleitoral, nem ideológico no tema da vacina, no tema da saúde. Saúde é prioridade, né? Ela está acima de qualquer versão política, eleitoral, ideológica ou de qualquer outro interesse. O interesse é salvar vidas, proteger as pessoas. Portanto, estou plenamente à disposição nesse processo de integração. Eu tenho dito várias vezes, aliás, já fiz isso aqui com vocês no Expresso, ao dizer que o Brasil precisa de união, precisa de harmonia, compaixão, para poder abrigar as pessoas, acolher, vaciná-las, protegê-las contra o coronavírus, contra essa situação que já levou à morte mais de 130 mil brasileiros. E por isso, o meu sentimento é o mais elevado possível. Eu não terei nenhum comportamento contraditório ou antagonista ao presidente Jair Bolsonaro pela vida dos brasileiros, jamais. Estaremos juntos se a posição dele for a posição de defender a vida, proteger os brasileiros, recomendar, enquanto não tivermos a vacina, o uso de máscara, o distanciamento social, o uso do álcool em gel, o uso adequado da medicina, não a recomendação generalizada do uso e do consumo da cloroquina e a obrigatoriedade da vacina, eu estarei ao lado dele. Se ele estiver ao lado da ciência e da vida, eu estarei perfilando para proteger os brasileiros. Em relação ao Ministério da Saúde, eu quero registrar que os elogios são também uma visão republicana. Eu não faço antagonismo por antagonismo. Eu não tenho esta visão política de, olha, sou contra tudo o que vem de Brasília, porque de Brasília não vem coisa boa. Não é verdade. Há fatos bons, há situações boas, e eu tenho que ter discernimento, justiça e humildade para reconhecer. O Ministério da Saúde tem sido correto com São Paulo, aliás, com São Paulo e com outros estados também. O ministro Eduardo Pazuello pacificou o Ministério da Saúde e estabeleceu uma relação republicana, correta, federativa com os governadores. Eu falo com vários governadores diariamente, não ouvi queixa de nenhum deles em relação ao comportamento do Ministério da Saúde. E o mesmo em relação, Caio, à Anvisa, também um órgão técnico correto, isento, como deve ser, e tendo um almirante à sua frente, o almirante Barra, que tem sido corretíssimo, ele e os diretores da Anvisa, no tratamento dos temas da saúde, da Covid e da vacina. Governador, só uma coisa, esses 80 milhões de Brasília, sem eles, não iria para frente? Qual que é o impacto desses 80 milhões nessa produção do Coronavac aqui em São Paulo? É importante esclarecer, esses 80 milhões, Caio, são para a nova fábrica da vacina do Butantan, não é para a aquisição da vacina. Portanto, ele tem um destino específico, que é a Fundação Instituto Butantan, para a ampliação de uma unidade fabril para a produção da vacina. O nosso acordo com o laboratório Sinovac, Caio, estabeleceu a transferência de tecnologia.
O Butantan, que já tem tecnologia própria, conhecimento e experiência de décadas na produção de vacina, vai produzir aqui a vacina contra a Covid-19 com essa tecnologia da Sinovac, mas não produzirá em tempo para esta vacinação que precisamos fazer o mais rápido possível. Ela vai produzir vacinas para a nova imunização no futuro, já que todos nós, brasileiros, teremos que tomar vacina anualmente, Caio. A partir de agora, será como a vacina contra a gripe. Todo ano, nós deveremos fazer a nossa imunização dos nossos filhos e dos nossos familiares. Então, estes 80 milhões são destinados para a nova fábrica do Butantan, cujo projeto executivo já está aprovado e as obras começam agora no dia 2 de novembro. E ela será feita rapidamente, com a aquisição de equipamentos. A fábrica fisicamente ela já existe, paredes, piso, teto, ou seja, a infraestrutura básica já está pronta e a nossa expectativa é no limite de 4 meses, 120 dias, nós já estarmos produzindo a vacina aqui no Brasil. O que nós estamos, sim, dialogando com o Ministério da Saúde é para uma destinação de recursos adicional para a aquisição de pelo menos 40 milhões, no total são 100 milhões de unidades da vacina Coronavac para aplicação aqui no Brasil. Outros 100 milhões serão necessários de outra ou outras vacinas também para a imunização. Este é o nosso pleito. Essa conversa está evoluindo, ela não está ainda concluída, mas ela segue sendo feita de forma republicana, técnica e altiva com o Ministério da Saúde do governo federal. Thaís, mais uma? Governador, quero falar de dinheiro, de política e de relação do Estado com o governo, levando o papo agora um pouco para o Ministério da Economia. O ministro Guedes insiste num imposto alternativo, que ele apelidou agora a CPMF, a reforma administrativa que vai, não vai. Como é que é o quanto que o senhor está de mãos dadas com o Guedes, nesses desafios que o Ministério está assumindo agora, de fazer a reforma administrativa e continuar lutando por uma CPMF? Bem, Thaís, estarei ao lado do ministro Paulo Guedes enquanto ele estiver ao lado do Brasil e das boas posturas. Eu tenho boa relação com ele, eu já mencionei isso a você, inclusive, e tenho uma relação respeitosa com o ministro Paulo Guedes. Nós nos conhecemos há mais de 35 anos, muito antes da política, tanto ele quanto eu. E eu o respeito, ele tem uma boa formação acadêmica, uma boa atitude empresarial ao longo de tantos anos que eu o conheci e convivemos. Então, eu entendo que é uma pessoa de bem. Nem tudo que se propõe no âmbito do Ministério da Economia, nós somos obrigados a concordar, pois há posturas que não são adequadas. Mas, por princípio, eu sempre ouço com muita atenção, com muito cuidado, as propostas e as indicações do ministro Paulo Guedes. Tudo aquilo que for para o bem do Brasil, nós apoiaremos. Se tivermos que oferecer alguma contribuição para o aperfeiçoamento de medidas e iniciativas, São Paulo vai oferecer. Mas sempre, Thaís, sempre com o objetivo de construir, de aprimorar e de melhorar, e não de antagonizar. Esse tipo de postura nós não temos e não faremos. CPMF vale essa aliança? Desculpa, Mona Lisa. Imagina. Eu já me manifestei contrariamente. Eu entendo que nós não devemos seguir pela linha de criar novos impostos. Nós temos que reduzir despesas, fazer a reforma administrativa, como São Paulo está fazendo, e não é fácil fazer reforma administrativa. Quando você reduz órgãos, diminui a estrutura pública, diminui o tamanho do Estado, sempre há um conflito muito grande em relação ao funcionalismo, aos sindicatos e aqueles que defendem um Estado mais gordo e mais inchado. Nós aqui temos uma posição liberal a favor de um Estado mais enxuto, mais focado nas suas iniciativas, com total transparência e com uma estrutura onde ele é absolutamente essencial. E estamos, nesse momento, debatendo na Assembleia Legislativa esta reforma administrativa. Eu entendo que este é um tema para o ministro Paulo Guedes, mas também para o governo Bolsonaro, uma proposta de reforma administrativa a ser encaminhada ao Congresso Nacional. A criação de um novo imposto, eu já disse de forma muito respeitosa ao ministro Paulo Guedes que nós seremos contra. Molica. Governador, eu queria voltar para a vacina, tirar mais algumas dúvidas que considero importantes nisso. Primeiro, pelo que eu entendi, a vacina só será aplicada no Brasil depois de concluídos os testes entre voluntários brasileiros. Essa é a primeira questão, eu queria só confirmar se isso ou não. E segundo, algumas vacinas, por exemplo, a febre amarela, tem restrição para pessoas mais idosas. Se essa vacina vai poder ser aplicada indiscriminadamente
para a população, crianças, pessoas idosas, grávidas, por exemplo? Haverá alguma restrição para que pessoas não possam receber essa vacina, não possam tomar a vacina? Fernando, a primeira eu sou capaz de responder integralmente, mas a segunda eu vou mencionar também. A vacina só será aplicada aqui após a conclusão dos testes dessa terceira fase de testagem aqui no Brasil. Fase esta que termina no dia 15 de outubro. O resultado da testagem será submetido à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que terá 30 dias para sua manifestação. Tudo correndo bem, como está correndo até aqui, volto a dizer, indica que a vacina, sendo aprovada na testagem, será também aprovada pela Anvisa e, ao término destes 30 dias, ela já poderá ser aplicada. Em relação às restrições, sim, existirão restrições, mas aí eu gostaria de recomendar que um médico infectologista pudesse ser convidado por vocês para uma entrevista aqui, talvez o Dr. Davi Wipp, que integra o nosso Comitê de Saúde, ou um dos outros 19 médicos, epidemiologistas ou infectologistas, porque aí você tem a palavra da ciência, a palavra de um médico e de um especialista em vacinas. Faremos isso sem dúvida, governador. Quero voltar para uma outra questão. O senhor já disse, eu contei pelo menos 4 vezes que o senhor não antagoniza com o governo federal. Mas tem um fato. O Ministério da Saúde disse sim para a volta das torcidas, né? Até 30% ali. E o governo de São Paulo vetou totalmente. Isso é antagonizar ou é uma questão pontual desse momento? Não, é uma questão local, não é nem pontual, nem de antagonismo. O parecer emitido ontem pelo Ministério da Saúde, a pedido da CBF, foi de forma geral, mas ele foi respeitoso, e também a própria CBF, Mona Lisa, diga-se, foi extremamente respeitosa, que obedeceria o protocolo de cada estado e também das cidades em relação a esta decisão. No caso específico de São Paulo, a posição do Comitê de Saúde, por unanimidade, os 20 médicos infectologistas e epidemiologistas, comandados hoje pelo Dr. Zé Medina e tendo como coordenador executivo o ex-secretário executivo da Saúde do Ministério da Saúde, João Gabardo, todos votaram negativamente, entenderam que não é o momento de colocar aglomerações de pessoas, nem 20%, nem 30%, nem 10%, nos estádios de futebol aqui em São Paulo. É risco para a população e, portanto, havendo risco, não há razão para se ter uma decisão favorável. Mas eu quero ressaltar que a CBF foi muito educada e na pessoa do Walter Feldman, que é o seu secretário-geral, ele disse claro e objetivamente que respeitará as decisões dos estados e dos municípios em relação a isso. E, certamente, ele será respeitoso em relação a esta decisão do governo de São Paulo, como tem sido. Aliás, Mona Lisa, aqui a Federação Paulista de Futebol também, diante dos protocolos sanitários. E por isso que nos damos bem, dialogamos, construímos plataformas, mas sempre tomando como base a proteção à vida e à saúde, a começar dos atletas, dos membros da comissão técnica, das equipes, dos times e, obviamente, das suas torcidas. Governador João Dória, muito obrigada mais uma vez de fazer parte aí do nosso Mosaico da Informação, Mosaico da Informação do Expresso CNN. Uma boa noite ao senhor e já deixo o convite para uma próxima. Eu sempre termino assim, é cara de pau jornalística no melhor sentido dela. Não, é a melhor versão sua, Mona Lisa. É o interesse pela notícia, pela informação e pela transparência. É por isso que a CNN vem crescendo em audiência e credibilidade em todo o Brasil. Aliás, cumprimento pelos 6 meses no ar, com muito sucesso e com extraordinária audiência. Eu queria agradecer a você, Mona Lisa, agradecer a você, Thaís Herédia, a você, Caio, a você, Fernando, e lamentar que hoje não tivemos aqui a presença da Daniela Lima, que está em casa hoje descansando e não pôde participar aqui. Ela deve estar roendo as unhas de não ter participado hoje do nosso mosaico aqui, mas eu deixo um beijo para a Daniela Lima também e para todos vocês e, obviamente, um desejo de uma boa noite a todos que nos acompanham aqui pela CNN.